Olá! Sejam bem-vindos a esse episódio. Na verdade, eu convidei a Ana aqui para bater um papo comigo. A Ana também é psicóloga. Para quem não a conhece, já sigam nas redes sociais. Ela faz um trabalho muito maravilhoso, baseado em ciência. E ela fala bastante sobre mudança de hábitos, sobre disciplina e sobre como que os nossos comportamentos influenciam as nossas ações e principalmente a nossa tomada de decisão. E a gente vai bater um papo sobre tudo isso aqui hoje. Ana, obrigada por estar aqui. Obrigada eu por ter vindo até Muito, Floripa gravar comigo, coisa imagina, boa. muito feliz. Prazer. Eu espero que esse papo renda e que de alguma forma a gente consiga ajudar quem está ali do outro lado nos assistindo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Por que que a gente explode com quem a gente mais ama? Sabe que eu fico muito pensando, assim, que quando a gente vive, né, fora do nosso ambiente de casa, a gente acaba tendo o social como nosso regulador emocional, né. E quando a gente está em casa com a garantia, bem entre aspas, de que aquele vínculo é seguro, a gente extravasa de forma automática, sem tantas ponderações, né. Então acho que essa a gente ter essa garantia bem entre aspas mesmo, né, de que aquele vínculo ele é seguro, de que aquela pessoa não vai se afastar da gente, que a gente logo vai conseguir, reorganizar, se for preciso, aquela relação, a gente acaba tendo esses rompantes mais dentro de casa, né. E se a gente for parar para refletir até com relação às crianças, que eu vejo muito que acontece isso, às vezes a gente deixa os nossos filhos com alguém, assim, né, você: "Ah, passou o dia inteiro super tranquilo, de boa", e aí quando a gente chega, a criança entra num desespero, cai no choro, né. E às vezes é porque aquele ambiente que ela encontrou ali com a mãe, é o ambiente que ela consegue ficar segura, se sentir segura de novo, né, diante de ter depois de ter que lidar o dia inteiro com a ausência, com a falta, com um novo ser ali cuidando dela, né, num ambiente diferente. Então quando a mãe volta, ela acaba tendo esse respiro e esse, né, essa leveza, assim, de poder extravasar Eu na sentia na muito isso relação. com a Helena, sabia? Ela ficava super de boa, assim, quando eu voltei a trabalhar com a babá, né? Uhum. E aí era impressionante, assim, porque dava 7 horas, que era o horário de eu terminar de trabalhar, e da babá ir embora, não sei o quê, e tava, assim, o ambiente da casa super tranquilo, ela tinha feito as coisinhas e tal, e eu trabalho de casa, então tava o tempo inteiro ali, olhando, saio a cada paciente para dar um beijinho, enfim. Era a babá fechar a porta, ficava eu e ela sozinha. Ela Ó. chorava das 7 às 10 sem parar, sem parar. Tudo. Ah, é cólica, ah, é refluxo, ah, não todo tipo de coisa, até que eu comecei a perceber que ela precisava daquele momento, acho que porque era muita novidade. Ela estava recém-chegada no mundo, tudo tinha então eu acho que ela tinha exatamente esse momento, assim, de que a mãe ela conheceu desde a hora que ela Uhum, saiu da uhum. barriga. E todo o resto era tudo muito novo, e aí acho que quando ela ficava sozinha, só comigo, só que eu também ficava muito desesperada, eu deixava ela mais desesperada. E aí eu comecei a precisar me acalmar para conseguir passar essa calma para ela, porque a criança ela não vem com um sistema nervoso central já totalmente autônomo, Uhum. ela vai tomando o seu emprestado. Então ela pega a calma de você, ela vai se baseando nos seus próprios comportamentos. E como ela me deixava desesperada por ser uma mãe de primeira viagem, com aquele choro excessivo, eu ficava estressada, eu estressava ela. E foi só quando eu aprendi a me acalmar que eu consegui fazer com que ela se acalmasse. E hoje a gente fica super bem juntas, assim, à noite, só nós duas, é um momento mais gostoso do dia, porque a gente tem aquele momento super próximo e ela não chora nem mais para dormir. Mas porque eu acho que eu também fui aprendendo a controlar o De que eu autorregular. sentia Uhum. para conseguir deixá-la mais calma e ela ficar tranquila, assim. Mas eu sinto isso às vezes. Teve uma vez que ela estava na família do Fê, né, do pai dela, e aí eles estavam ali brincando, não sei o que, fui eu chegar, ela começou a chorar. Mas chorar, chorar, e todo mundo: "Ai, ela
estava ótima, ai, E não daí a sei o quê". impressão que dá às vezes é que você mima ela demais, né, e as pessoas não entendem que tem esse fundo, né, de que você se sente segura naquele ambiente, tudo que você controlou ao longo do dia, você acaba a criança no Ela me caso, viu, né. ela começou a chorar, assim, eu estava trabalhando, fiquei trabalhando até um pouquinho mais tarde, aí cheguei um pouquinho depois na festinha ali, ela olhou pra mim, ela começou, mas ela se esgoelava e todo mundo: "Ai, ela estava ótima, não sei o quê", exatamente como você falou, então acho que real, assim, faz muito sentido. É, e a gente tem que cuidar, porque quando a gente é claro que a gente não tem a garantia desse vínculo, mas quando a gente consegue perceber que a gente já está estressada, que o dia foi cansativo, né, que atitudes que a gente vai ter, antes de chegar em casa, para a gente já chegar consciente de que isso pode acontecer e tentar evitar isso, né. Principalmente se você tiver com fome, se você estiver muito cansada, se você tiver com sono, né. Quais necessidades básicas você precisa atender para que aí então você possa ir se relacionar com as pessoas que estão dentro de casa, né. Então, queria, conversar contigo um pouco, que a gente viu que recente a Virgínia, Uhum. assumiu lá o posto do carnaval, né, da rainha da bateria. E teve até um corte que viralizou da Paola entregando a faixa e, de uma certa forma, pareceu que houve uma desqualificação, da Virgínia assumir isso como rainha, né. Eu queria entender contigo como que o cérebro das pessoas funcionam, quando a gente pensa nessa questão de atenção do status e do social dela assumir esse novo lugar ali como a rainha de bateria. Eu acho que tem coisas importantes pra gente falar, assim, camadas, tá? A primeira delas, com relação à Paola, é o quanto a gente lida mal com o encerramento de ciclos, né? Uhum, Isso é muito nítido e evidente. Ela pediu pra sair. Então, não foi que a escola virou pra ela e falou: olha, deu pra você, chega, a gente não quer mais. Ela pediu pra sair e eles colocaram, anunciaram então uma nova rainha, pensando, lógico, que é uma empresa, né? Aquilo uhum. ali, enfim, eles não vão colocar o que agrada ao público, eles vão colocar aquilo que vai trazer mais patrocínio, mais Que rende, né. visibilidade, enfim, tem todo um marketing por trás dessa escolha da Virgínia para rainha de bateria, independente do fato dela ter ou não um samba no pé, que também foi uma coisa que ficou Uhum. muito, né, caracterizada, assim. Mas o que a gente precisa entender é o quanto que o ser humano tem dificuldade de encerrar ciclos. A gente não tem preparo nenhum para esse encerramento de ciclos, né? Você percebe muitas vezes que a pessoa, mesmo tomando uma decisão, mesmo ela querendo, né, aquilo, ela não lida bem com o encerramento, porque isso é um pouco cultural nosso, né? Principalmente nós aqui no Brasil temos muito essa dificuldade de nos despedirmos, de fecharmos portas para que outras portas se abram. A gente fica muito preso às coisas, entendendo que aqueles lugares são seguros e querendo ficar dentro daqueles ambientes, daqueles lugares, mesmo quando eles não nos cabem mais. Uhum. Então, é muito sobre isso, sobre a dificuldade que ela teve de fazer a entrega de uma faixa, porque ela entendia que aquele lugar era dela, né? E uma das coisas que mais causa sofrimento no ser humano é o isso é meu. A partir do momento que isso é só um copo, mas quando ele passa a ser o seu copo, você entende que você tem responsabilidade sobre aquilo e que aquilo é seu. E aí, se alguém quiser tocar no seu copo, se alguém quiser. Não, isso é meu. Então, ceder o lugar para que outra pessoa brilhe num lugar onde você já brilhou é difícil. E foi exatamente isso que ficou caracterizado. Com relação à Virgínia, eu acho ela muito corajosa. Porque ela tá galgando um espaço que até então não lhe cabia, mas ela tá indo com a cara, com a coragem, independente de quem gostou, de quem não gostou, eu achei ela extremamente corajosa, acho que ela não nasceu em escola de samba, esse não é o ambiente dela e mesmo assim ela foi lá, ela performou, ela deu a cara, ela se jogou, ela misturou com aquilo que ela já conhecia, então eu acho que é só assim que a gente consegue ficar bom em alguma coisa, com prática,
colocando a cara mesmo, você não vai nascer sambando rainha de bateria. Mas a partir do momento que você se coloca naquilo, que você coloca esse objetivo, você pode ser sim uma rainha de bateria, porque você pode se dedicar para aquilo. Então, acho que ela tem atitudes assim que devem ser olhadas por nós e copiadas dentro da nossa vida, principalmente essa questão de se jogar. Eu fico pensando um monte, assim, de como as pessoas também têm dificuldade de valorizar esse tipo de movimento, né? Porque viralizou ali o samba dela, mas provavelmente não foi só isso que ela sambou, né? Ela deve ter sambado várias outras partes e o que apareceu foi aquilo ali, né? Que um monte de gente acabou postando. Mas isso que tu falou, assim, de a gente poder entender que tudo na vida é um processo, né? Que o fato de você aceitar um movimento novo, um projeto novo, não define quem você é, né? Você pode, a partir daquilo, e ela pode desenvolver essa habilidade ainda além de todas as outras que ela já tem, né? Então, dar esse espaço, esse tempo para as pessoas amadurecerem, porque quando a gente tem esse olhar crítico num primeiro recorte, num primeiro momento, é esse movimento que as pessoas fazem de si e muitas vezes acabam não tomando a decisão de ir, de aceitar, de enfrentar alguma dificuldade por conta desse crítico interno que grita no Instagram dos outros, né. A pessoa não tem coragem de ir, mas tem coragem de ir lá criticar o samba dela, Exato. né. Então acho que é muito isso, assim, de a gente poder olhar para o outro com um pouco mais de compaixão mesmo e entender que tudo na vida é um processo, né. Ela está em um processo de aprendizagem, é Hum. bonito ver isso acontecer, Uhum, né, é uhum. legal da gente poder ver isso acontecer e entender que todo mundo tem suas questões, todo mundo tem pontos a evoluir e todo mundo quando quer atingir um objetivo não chegou pronto para aquele objetivo, a pessoa simplesmente tomou uma decisão de fazer aquilo Uhum, acontecer. uhum. Pensando nessa linha, assim, da gente se traumatizar e se retraumatizar, quando a gente fala de regulação emocional com relação a filhos, é possível regular a emoção dos nossos filhos sem gerar traumas? Sim, a gente pode, quando tu fala ali, né, eu emprestei a minha regulação emocional para ela, né, naquele livro O Cérebro da Criança e o Disciplina Sem Drama, que é do mesmo autor, ele fala que a gente não tem o nosso córtex pré-frontal bem, não maduro ainda, né, que ele vai amadurecer lá pelos 23, 24 anos, mas que com a criança a gente pode fazer essa ponte do córtex pré-frontal deles com a amígdala para a gente poder fazer essa regulação através da nossa comunicação, né. Eu lembro que uma vez eu fui com os meus filhos no mercado, era perto do meio-dia, né, e daí eu sempre andava com o carrinho dele de gêmeos, né, pra lá e pra cá, e daí quando eu fui passar no caixa, um deles estava chorando muito, assim, né, e daí a moça do caixa falou assim: "Ah, você por que você é tão lindo, tá chorando tanto aí no carrinho, né?" Ela fez uma fala assim, daí eu falei pra ela assim: "Ah, porque a mãe deles veio no mercado na hora que é pra eles comer", né. E Aham. aí tu consegue, a partir mesmo ele sendo pequeno, dar a voz do porquê que ele tá chorando, que não é porque ele é bonito que ele não pode chorar, ou porque ele é bebê, né, e não entende, a gente contextualizar pra criança o que tá acontecendo e ir construindo com eles essa narrativa a partir das situações desafiadoras da vida. Né, então eu vejo o quanto que hoje, assim, pensando eu tenho certificação em disciplina positiva, né, que eu amo essa abordagem, e eu vejo, assim, a disciplina positiva a gente vai ensinando para os nossos filhos e a gente vai colhendo um pouco mais para frente, né. Então hoje, assim, quando, sei lá, acontece alguma coisa em casa: "O que que tu tem, Gu? Tá chateado, alguma coisa?", "Não, mãe, que eu tô com fome", né. Então: "Ah, não, eu vou para o quarto, vou dormir que eu tô com sono". Então isso tudo tu ensina para a criança, dele poder se perceber, se autorregu encontrar uma forma de autorregulação própria, né, que pode ser satisfazer uma das necessidades básicas ou ficar um pouco no quarto, sozinho, né, encontrar uma forma de se autorregular. Então você pode, com a sua comunicação e com a sua consciência, ajudar a criança a ter um repertório maior comportamental para lidar com essas situações. Ai, que legal. Sem saber disso, eu faço um pouquinho disso, assim, Uhum, e sem saber, sem conhecer mesmo, porque não é a minha área de estudo. E eu geralmente falo isso, porque o pessoal fala assim: "Ai, por que que ela tá chorando?" E aí eu geralmente vou lá e contextualizo: "Ah, tá com fome, ah, tá com sono, ah, tá cansada, hoje saiu da rotina, uhum. tomou Hum. vacina", enfim. E contar pra eles, né, porque quando a gente fala pra eles, né, hoje a gente vai sair, vai ser um dia que tá, sei lá, calor na rua, né, "Ah, nesse lugar não vai ter ar-condicionado", a gente
de você preparar, porque se a gente for parar para olhar e ver, quando que você performa melhor no dia? Quando você tem um bom planejamento das coisas que vão acontecer no dia, né. E com os nossos filhos acontece do mesmo jeito, se a gente sai de casa, "Ó, hoje você vai", eles não estão comigo, né, mas, "Ó, hoje vocês vão pra escola, o papai vai deixar vocês na escola, depois a tia Manu vai pegar, depois vocês vão ficar tarde lá, umas 7 horas a mamãe vai estar lá". Então, assim, eles estão preparados para viver esse dia sem a minha presença, mas a minha presença também esteve presente na organização do dia inteiro. Então, essa é uma forma que a gente encontra de trazer previsibilidade para as crianças, que é uma forma de trazer para eles segurança, né, de que eles estão num ambiente seguro, né, e encontrar uma forma de regular a emoção deles para lidar com a minha ausência e com um cenário que vai ser diferente. Sabe que uma vez eu fiz um curso, não tinha nada a ver com, mas no fim acabavam falando bastante de criança e eles falavam exatamente isso, para você ir narrando desde o bebezinho o que que você vai fazer. Então, olha, eu tô indo trocar sua Uhum. fralda, eu vou tirar sua calça agora eu vou te limpar, agora não sei o quê, porque isso vai fazendo com que a criança se sinta segura, porque ela vai entendendo quais são os próximos passos. Uhum. Ah, eu tô ligando o chuveiro pra gente encher a banheira, porque você vai tomar um banho agora. Eu lembro de ter aprendido isso, assim, vou te virar assim, por causa agora a gente vai passar pomada, tararã. Então, a criança, ela vai entendendo o que está acontecendo e ela não fica se sentindo manipulada. É como se ela estivesse fazendo parte, assim, e Uhum. mesmo muito pequeno, eles têm capacidade de ir Hum. entendendo, de ir, né, atingindo aquele grau de entendimento e compreensão que vai gerando segurança. Uhum. Tem um livro que é A Encantadora de Bebês, que até na época eu entrei em contato com essa autora, ela é uma autora americana, né, e ela é uma enfermeira que ela fez esse livro, tem acho que 3 ou 4 livros dela, e ela ensina, assim, pensando, né, como a gente às vezes, vamos supor, a tua filha vai lá e ela dorme na casa da tua mãe, aí tu vai lá e tira ela de lá e coloca ela no berço. Quando ela acorda, ela não entende que ela tá no berço. Né, e você tem que fazer toda essa contextualização para que ela possa entender, né: "Filha, você vai dormir aqui na vovó, mas quando você acordar você vai estar lá na casa da mamãe, né, no teu bercinho", né, mesmo que ela acorde nesse período, ela vai entender. Então essa contextualização ela é muito importante, né, que claro, tem gente que vai achar que é jogar conversa fora, que com criança, né, principalmente, as pessoas são mais velhas, né, que tem essa coisa: Comigo não fiz nada disso, deu tudo certo", né. Mas a gente poder entender que esse assunto ele é muito importante hoje, né, principalmente quando a gente pensa que essas soft skills, o quanto que elas são valorizadas hoje no ambiente de trabalho, né, e se a gente não desenvolver os nossos filhos a terem essas habilidades, né, o que que eles vão ser quando eles forem maiores, né? Só aprender o que Sim, ensina na e escola não é funcionou, é suficiente, lógico né? que funcionou, porque a gente está vivo e tudo mais. Mas quantas pessoas têm dificuldade de lidar com trauma? Quantas pessoas hoje têm dificuldade de falar não? Quantas pessoas Uhum, hoje têm dificuldade de se expor? hum, É muito comum, sabe, Ana? Ano passado, eu fiz um projeto de sair na rua para fazer vídeo. Eu nunca tinha feito isso, uhum, mas aí na época a minha personal era muito. E a gente foi assim. É muito, muito, muito difícil você encontrar alguém que aceite responder uma pergunta na rua. As pessoas têm pavor, elas morrem de vergonha, assim. Eu não imaginava, porque a gente vê muito vídeo de pessoas uhum. entrevistando, então na sua cabeça você tem uma percepção de que, eu vou sair na rua, a primeira pessoa que eu encontrar vai super topar gravar comigo e vai sair um vídeo bem legal. Mas às vezes você roda, 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 para você encontrar 3 pessoas para te responderem uma pergunta, é um parto, assim. Porque ninguém quer participar, porque as pessoas têm medo da exposição. Elas têm medo de responder uma pergunta, assim: "Ah, você sabe o que que é saúde mental?". "Ah, eu sei, acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Ah, então não prefiro não falar. Ah, não quero aparecer. Ah, não, assim, eu tenho muita vergonha, eu tenho pavor". Então você vê assim, o quanto que as pessoas têm dificuldade às vezes de só estar num ambiente ali, de fazer uma coisa diferente, de se arriscar. E se a gente pode desde pequenininho, né, deixar as pessoas mais seguras, por que não fazer isso? A gente pode ter uma geração diferente, né? Uhum. E Com outros pensando traumas exato. diferentes sociais. É, com certeza outros, né, não vão fugir dos traumas, mas serão outros que talvez hoje a gente nem saiba quais, né. Aham. Mas pensando nisso que tu tá trazendo, tu acha que as pessoas que têm mais sucesso, elas são as pessoas que são mais corajosas ou as que são tecnicamente mais preparadas? Sem sombra de dúvida, aquelas que se jogam. A primeira coisa que faz com que você tenha sucesso é você tomar a decisão de que você terá sucesso, né? Você
toma essa decisão e a partir do momento que você toma essa decisão é que você começa a ter ações para desenvolver isso de fato na sua vida. Hoje, como você muito bem colocou, o que é mais valorizado são as soft skills, ou seja, são esses, é o carisma, é a capacidade de falar em público, é a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de regulação emocional, quanto tempo você demora para voltar para o seu eixo, ou seja, a sua capacidade de neuroticismo, são essas habilidades as mais valorizadas dentro de um mercado de trabalho, porque as pessoas entendem que habilidades técnicas são treináveis. Então, se eu tiver que optar por um funcionário que ele não é tão bom tecnicamente, mas ele é extremamente habilidoso no trabalho em equipe, ele se comunica de uma forma exímia, ele é extremamente comprometido, ele é disciplinado. Eu consigo pagar um curso ou N cursos para que ele se torne melhor tecnicamente. Mas é muito mais difícil de eu pegar aquele cara que é extremamente bom tecnicamente e trazer para ele todas essas Hum. habilidades aqui. Então, quanto mais coragem a gente tem de se lançar, mais a gente consegue chegar longe, porque é só a partir do momento que você coloca em prática as suas ações que você consegue entender aonde você tem que melhorar. No plano das ideias, tudo é perfeito. Na Uhum. hora que você começa a execução, você começa a entender em que momentos que você está errando. E a partir do momento que você entende onde você está errando, você sabe onde buscar aquela habilidade. Então, de repente, assim, eu vou criar um Instagram do zero e vou fazer milhões. Tá. Aí você tem um plano. Eu vou falar disso, eu vou fazer não sei o quê, aí você entra na parte de fazer o vídeo. Aí, de repente, você percebe que na hora que você vai se comunicar, você tende a ser prolixo. Então, você vai precisar aumentar a sua habilidade de ser sucinto na formação de ideias. Você vai ter que estudar sobre ganchos, como que você vai chamar. Aí você vai ver, você não sabe editar. Você vai aprendendo que tem uma série de coisas que levam aquele teu sonho para frente, que são habilidades ou que você vai adquirir ou que você vai delegar. Porque Uhum. você também pode escolher, tem coisas que você pode delegar para que outras pessoas façam, mas enquanto você não colocou aquilo em ação, você nem sabia que aqueles problemas existiam, Uhum. porque eles simplesmente estavam só no plano das ideias. Então, a coragem, ela é uma das habilidades que eu mais valorizo no ser humano, porque é muito desafiador para nós termos coragem. É difícil enfrentar as coisas, mas é só a partir do momento que a gente enfrenta qualquer tipo de situação que a gente consegue realmente aprender a lidar com ela. E quando tá falando disso, pensando no que a gente falou da Virgínia, né, no fim das contas ela fez esse Ela é movimento, corajosa. talvez ela nem soubesse que ela não tinha tantas habilidades, que provavelmente até quando for o carnaval ela vai ter desenvolvido várias habilidades, o repertório dela vai estar muito maior, né. Mas eu fiquei pensando um pouco também o quanto que essa questão de ser corajoso, muitas vezes tem relação de não ser corajoso, né, porque a gente acaba vendo as pessoas tendo muitos sonhos e desejos e colocando muito pouco em prática, né. Muitas vezes tem relação com o medo do julgamento também, né, às vezes tu tem uma super ideia, vem alguém lá e te atropela com a tua ideia, né, com o teu vai lá e faz de qualquer jeito, e daí vai se aprimorando no caminho, né. Então essa questão do medo do julgamento, muitas vezes é um fator limitante, né, Nath? Sem dúvida. E é inerente ao ser humano, né? Vem com a gente, tá no nosso chipzinho de fábrica, né? Era muito importante ser aceito para a sobrevivência. E até que a gente comece a entender que essa aceitação mudou, porque antes era um grupo pequeno de seres que Uhum. conviviam juntos ali na sua pequena comunidade e que precisavam estar juntos para que pudessem sobreviver. Aumentava muito a chance, né? A partir do momento que você era rejeitado dentro de um grupo, aquilo significava morte. E para nós, ainda é assim, né, muitas pessoas experienciam a rejeição como uma experiência de quase morte, assim: "Nossa, e agora o que que eu faço da minha vida? Acabou perdi abri o meu chão". Não é incomum que você ouça frases como essa quando as pessoas falam sobre algum tipo de rejeição que elas sofreram, né, porque o sentimento de rejeição ele é muito potente, ele evoluiu com a gente. Só que hoje a rejeição, ela mudou
de característica, porque hoje a gente ainda precisa de validação e essa validação ela ainda é importante, inclusive para nossa sobrevivência. Ela continua, mas num grau menor, diminuído. E hoje o número de validação que a gente busca é muito maior, então é muito mais difícil agradar. Porque uma coisa é você agradar um grupo de 10, no máximo 15 seres que estão ali convivendo com você. Hoje a gente coloca um vídeo na internet e a gente está falando de um nível mundial. Alguém pode simplesmente passar o nosso vídeo para qualquer tipo de idioma, usando algum tipo de inteligência artificial, e de repente tem uma comunidade de russos te cancelando. Então, Ou te incluindo, né. você tá dando a sua cara para muito mais seres humanos. Então, assim, a rejeição também aumenta, porque o número de pessoas aumentou, o grupo é muito maior, ser aceito por um grupo maior é muito mais difícil. Uhum. Então, as pessoas estão experienciando isso com maior frequência e, além de tudo, a gente ainda não tem regras, muito bem explícitas dentro da internet de conduta. Ainda não existe um manual de como agir, né, porque na vida ele existe, né, você não fala mal de alguém na frente da pessoa, você fala pelas costas, né. Na internet, você acha que está falando pelas costas, quando na verdade você está falando na frente, então a gente ainda não tem essas regras muito bem executadas, e aí as pessoas nem sabem como lidar e as pessoas são extremamente agressivas. Por isso não é um ambiente para qualquer um. É um excelente ambiente de divulgação, mas eu entendo que é algo que você precisa ter um preparo psicológico muito grande. De escutar, tu diz, Ah, de com certeza. E porque cada um fala exatamente o que quiser, da forma que quiser, e dependendo da forma como aquilo te bate, pode te machucar muito. E como as pessoas que têm que usam a internet, muitas, para fazer esse tipo de comentário, como elas, se sentem protegidas, né, É porque não tem lei também, né. né, por conta disso, de É. poder falar o que quiserem, né, sem saber os reais impactos que tem na vida da pessoa que tá ali, né. Eu vejo hoje pensando nos adolescentes, quando teve ali aquela série ali, né, adolescência, eu fiquei pensando muito, assim, como que para o adolescente hoje é tão mais difícil de lidar com várias coisas que acontecem na faixa etária deles, né. Por assim, quando você era adolescente, a gente se encontrava na escola, as confusões aconteciam ali naquela proporção ali de 30, 40 amigos na sala, No né, então máximo. uma conversinha ali, às vezes no recreio, todo mundo junto. Hoje a pessoa é exposta numa rede, num canal que as pessoas colocam e num instante, às vezes uma inverdade ou uma falha fica escancarado para muita gente, Eu né. acho que vai um pouquinho além, no caso da série especificamente, assim, eles apontaram uma questão de um movimento, né, de um Uhum. movimento muito grande que existe hoje na internet, que é o movimento Red Pill. Que até eu quero saber sua opinião sobre isso, era uma das perguntas que eu ia te fazer depois, assim, o que que você pensa sobre isso. E o que acontece é que durante a adolescência, a gente ainda não tem o nosso córtex pré-frontal totalmente formado, né, ele vai terminar de se desenvolver ali para os 25, 30 anos, mais ou menos, então demora bastante até que a gente tenha a nossa maturação cerebral completa. É difícil a gente fazer a filtração. Então, a intensidade das emoções é muito maior. E os discursos, eles cabem muito porque eles sanam dores e eles são extremamente adaptados e elaborados para sanarem uma dor. Quem está por trás sabe Sabe. exatamente onde tocar, o que falar, como falar. Então, tudo isso é pensado, é planejado, não é ó, nossa, vou abrir a câmera aqui e falar sobre maçã. Não, é tudo pensado, né? Ah, eu vou falar sobre a maçã tal e tal aspecto que vai, enfim. E aí pegou-se uma demanda muito grande de pessoas que sentem muito a vida amorosa, o início da vida amorosa é muito conturbado, né? Eu ouso dizer que ainda é dos maiores problemas que nós temos na atualidade são os relacionamentos amorosos. Né, é uma questão muito grande até Hum. hoje, um relacionamento amoroso para grande parte da nossa população, né, são poucas as pessoas que são casadas e felizes, porque ser casado é uma coisa, ser casado e estar feliz é outra coisa totalmente diferente. Então, é uma questão muito grande e ela começa ali nessa fase,
da adolescência, da pré-adolescência, né, quando você começa a se interessar pelo outro, quando você começa a querer e pessoas sofrem rejeição, né, de novo, ali o aspecto rejeição. E aí pegou-se esse grupo de pessoas que sentia essa rejeição e começou-se a colocar que o fato delas estarem rejeitadas tem a ver com o outro, né, e acharam culpado, então alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não. Uhum. Então, ao invés de existir um discurso de que você pode melhorar, de que você, sei lá, de que você tem que focar em você, de que criou-se uma narrativa de nós contra eles. E é justamente sobre isso, porque a série o tempo todo ela retrata essa coisa do a menina chama o menino de Sigma, eu não sei, eu não Eu manjo acho que é muito, é esse Sigma. Que se eu não me engano é um termo usado para homens que gostariam de ter relações sexuais, mas não têm, porque não tem pessoas que querem ter relação com eles. Então, seria como um celibato obrigatório. Uhum. É, Não por escolha. não por escolha. E aí e aí ele quer se vingar. E ele mata, né, ele mata, porque ele fica exposto àquela rejeição, né, e com certeza era uma garota bonita, uma garota desejada, uma garota que tinha um poder de, enfim, né, de, eh, influência grande ali Uhum. dentro do grupo, E expôs ele, né. e aí eu acho que esse movimento que aí, tipo, se torna a culpa do outro, assim, sabe? Porque eles não sabem lidar direito ainda, não sabe como, então o que que eu vou fazer? Eu vou eliminar. Eu vou lá porque eu não consigo pensar, não consigo raciocinar, não consigo fazer tá, de repente eu não sou interessante pra você, mas pra outra pessoa eu sou. É tipo o que Né, aconteceu quem com o disse Charlie, né. que você também é o tipo de garota com quem eu quero me relacionar? Uhum. Da onde, né, que É, surgiu isso. Mas sabe uma coisa que eu percebo muito, assim, não sei se você percebe, quando você fala: "Ah, eles não". Ao invés de procurar, né, entender e se entender, a pessoa coloca uma responsabilidade no no outro, externo, né. E eu vejo que isso acontece muito, assim, tem muita falta de autorresponsabilidade em muitos aspectos de várias áreas da vida, né, de inúmeras pessoas, assim. As pessoas olham para o outro, responsabilizam o outro, né, tem um diagnóstico usam o diagnóstico como muleta, né, ao invés de tentar olhar e: "Tá, e dentro desse quadro aqui que eu tenho, dentro dessas minhas limitações, dificuldades, quais recursos que eu tenho, que estão no meu controle, né, o que que eu posso fazer para eu melhorar, para eu me tornar mais atraente, para eu poder conversar com mais pessoas, eu tenho que desenvolver minha fala, eu tenho que, melhorar minha performance, sei lá, corporal, ou eu tenho que falar sobre alguma coisa mais interessante, né, conhecer sobre coisas novas". Então qual que é a tua responsabilidade nesse processo, né, de entender, claro, que a rejeição vai acontecer, não são todas as pessoas que vão gostar de você, você não vai agradar todo mundo, né, então ter consciência disso, trazer isso para colocar atenção mesmo, nisso torna a gente um pouco mais responsáveis por aquilo que é a nossa parte, né. Isso acontece muito no processo terapêutico, né, às vezes a pessoa fica numa queixa recorrente do outro, do marido, do colega do trabalho, e não para olhar e ver: "Tá, mas você vai fazer o que com tudo isso?", porque reclamar sobre ele não vai promover nenhuma mudança, né. é. Que tipo de mudança você Freud tem pode. uma frase muito famosa, né, que foi uma das coisas que me pegou quando eu comecei a estudar psicologia, que é: "Olha para a tua participação na desordem da qual se queixa". Uhum, Isso é famosíssimo e é usual até hoje, uhum. né, ou Qual que é a seja, sua ele olhou responsabilidade, para né. aquilo naquela época, ele já teve essa sacada e é algo que a gente precisa escrever no espelho e Uhum, ler todos os dias, né, porque somos responsáveis, de repente não por como você age, mas por como eu reajo à uhum. forma como você age, com E o certeza. que que eu vou fazer com isso? Porque às vezes você deseja que o outro mude coisas que ele não vai mudar. O processo de mudança é difícil quando a gente quer, imagina a gente nem sabendo que a gente precisa mudar, porque quando você vem e fala do outro na terapia, o outro não vai poder promover mudança, né? Mais um desabafo sobre o comportamento do outro. Tá, mas e você vai fazer o que com isso? Uhum. Né? Qual que é a sua responsabilidade? O que que cabe dentro de tudo, todas as possibilidades que você tem, o que que você pode escolher fazer para observar
observar e ter evidência se é possível ou não esse processo de mudança, né, ao invés de ficar se queixando ou responsabilizando o outro e não olhando para você, né. E pensando nessas mudanças, o que que é mais comum? O corpo ou a mente estarem desregulados? Eu acho muito complexo a gente pensar na mente. Eu acho que a mente ela se desregula, acho que a nossa pensando no corpo, assim, a gente teve um dia cansativo, se a gente dormir bem, se recuperar, o no outro dia o corpo tá bem, tá, a gente consegue reorganizar ele. Mas a nossa mente, a impressão que eu tenho é que ela vai acumulando hoje, né, pensando no quanto que a gente tem de estímulos ao longo do dia, a nossa mente ela vai sendo sobrecarregada o tempo inteiro por uma série de informações, de questões, de demandas. Às vezes a impressão que eu tenho, assim, que a minha cabeça funciona como se fosse um computador com um monte de janela aberta, né. Então daí fica assim: "Ah, as crianças na escola, o lanche, meus atendimentos, os resumos que eu tenho que fazer, os vídeos que eu tenho que gravar". Daí você vai abrindo um monte de janela, daqui a pouco você fica exausta, né, como o computador, quando você abre muita janela, o computador fica lento, né. Então de a gente poder olhar e ver que às vezes essa questão, né, mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, essas frases que a gente pode dar conta de muita coisa, a verdade é que o ideal é que a gente possa, organizar a nossa rotina, nosso dia, para que a gente tenha um dia fluido aí, com maior previsibilidade possível, mas de tentar olhar e ver que esse monte de estímulos e tudo que a gente consome é nossa responsabilidade, né, fechar as janelas, diminuir os ruídos, para que a gente possa ter uma mente mais organizada e sã, né. Concordo com É. você, também acho que a gente vai colocando um monte de coisa no nosso dia e me vi muito no seu dia, assim, eu também vou: "Ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo, ai, tem que", mas aí mais ou menos eu deixo organizado de um jeito que eu quase todo dia faço a mesma coisa na mesma hora, assim, aí fica um pouco mais fácil. Fica e se a gente for parar para olhar e ver quando você tem uma coisa que você vai fazer e você termina, depois você vai para outra, você tá mais leve, né, e você vai terminando as demandas, é muito bom, né, quando a gente consegue, organizar assim. Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa, queria ouvir a tua opinião, sobre o pronunciamento do Trump, que ele afirmou recentemente que o paracetamol, durante a gravidez poderia causar autismo, né. E qual que é os limites entre a correlação de causalidade e os estudos, sobre os fatores pré-natais e o neurodesenvolvimento? Então, até o momento, hoje é dia 3 de outubro de 2025. Todos Os os estudos. papers que nós temos publicados, que fizeram essa, né, trouxeram essa correlação entre uma possível causalidade entre o uso de paracetamol na gravidez e a presença do autismo, eles não são conclusivos, ou seja, não dá para se afirmar que usar paracetamol durante a gravidez gera autismo, até o dia de hoje. Eu não acredito que o presidente dos Estados Unidos iria fazer um pronunciamento público sem que eles estivessem investigando alguma coisa, sem que novas pesquisas estejam sendo feitas. Até porque ele falou em nome da FDA. Ele cita a FDA no pronunciamento dele, enfim, então dá a entender que Um respaldo. pesquisas estão sendo feitas e realizadas e que em breve haverão novos estudos. Até o momento a gente não pode afirmar isso, mas eu de verdade acredito que deve ter algum embasamento científico por trás disso. Não acredito que ele iria fazer todo esse alarde à toa. Acredito que por conta, a gente sabe a complexidade que é Uhum. a gente fazer um estudo científico eh, validado. Né? Porque às vezes estudo científico tem de um monte de coisa, mas estudos científicos bem feitos, randomizados, enfim, eles são muito trabalhosos. Então, talvez eles ainda não puderam publicar, mas ele quis vir a público porque o que ele fala é: não tome, por via das dúvidas, não tome. E aí, isso me gera uma pergunta que eu quero fazer para você. Não sei se você viu que depois desse pronunciamento, as pessoas que não acreditam nele, né, elas criou-se um movimento de mulheres grávidas tomando paracetamol e filmando sem necessidade, só para provar que o discurso dele está errado. O que que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela coloca a vida do próprio filho dela em risco
só para provar um ponto de vista. Primeiro que a gente não sabe se ela vai conseguir provar ou não, né, porque se ela tá tomando, né, colocando o filho em risco baseado numa afirmação do presidente Trump, né, ela só vai saber disso depois, né, não tem como ela saber disso antes. E eu acho importante, assim, de a gente olhar e ver o quanto que às vezes as pessoas também confundem essas questões políticas, né, não conseguem separar as pessoas dos lugares, né, o que ele fala é uma informação, né, se você gosta dele ou não, se você acredita na forma que ele vai ge que ele administra, né, os Estados Unidos, por não ter esse não é esse não tá isso em jogo. O que está em jogo é a informação, né, você vai querer fazer essa escolha ou não, aquilo que a gente falou da autorresponsabilidade, né. Quando você enfrenta uma informação, e faz um movimento e compactua com um movimento desse, você corre riscos, né. E você tem que estar consciente disso, que você pode estar fazendo uma afronta para o presidente, mostrando para ele, só que a verdade é que você não sabe as consequências disso, né. Então acho que é pensando como que eu faria, eu avaliaria prós e contras e provavelmente não tomaria, mesmo durante muito tempo tendo sido a gente não ter evidências dessa causalidade, né. Mas eu acho importante refletir um pouco quando a gente pensa em ciência, as coisas elas evoluem. As informações que a gente tem hoje, daqui a pouco elas já não são mais verdadeiras, daqui a pouco já tem mais um elemento, daqui a pouco a gente tem mais uma variável. Então a gente tem que tentar olhar para a ciência como algo que evolui também, né. Então aquilo que antes não tinha relação, pode ser que depois de vários estudos É, de possa outras ter, formas né. de conduta, de pesquisa, o que eles falam, na verdade, é que o que pode acontecer e que é uma relação que uma dos possíveis fatores, né, que podem trazer o indício de autismo é você ter infecções graves ou severas durante a Uhum. gestação. É bem comum que gestantes tenham, por exemplo, infecção urinária e às vezes uma infecção urinária recorrente. E isso faz com que elas precisem usar Parasita. medicamento. E aí, o que pode ter gerado o autismo é sim a infecção durante a formação do feto e não o uso do medicamento. Só que Hum. uma coisa está associada à outra, porque uma vez você tem que tomar o medicamento porque você tem infecção, então fica muito essa linha tênue E não dá para de que isolar, né, que porque tem você pessoas porque você precisa tratar, porque você uhum, sabe que a infecção ela faz mal para o feto, então você precisa sanar aquela uhum, infecção, né, ou faz mal para a gestante, a infecção urinária é gravíssimo, né, tem um monte de uhum, idoso que sofre que chega até alucinação por conta de infecção urinária. E você precisa sanar aquilo, né, você não pode deixar a gestante e aí você precisa usar medicamento. Então, uma coisa é quando há necessidade e outra coisa é tomar um medicamento sem necessidade, porque se a gente está bem agora, por que que a gente vai tomar algum tipo de medicamento? independente se a gente tá grávida ou Ou não, não, né. exato, não faz o menor sentido, Uhum. até porque no futuro você pode precisar daquela medicação e você já vai ter criado um certo tipo de resistência e ela não vai ter o efeito que você gostaria, porque o seu corpo se adaptou ao uso dela. Uhum. E sabe, outro dia eu estava vendo uma série que era Nove Desconhecidos, não sei se você já viu. É uma série que trabalha que aborda essa questão dos alucinógenos, né, que está Uhum. muito em alta, né, esse uso, de microdoses e cogumelos e ayahuasca. Daí eu queria perguntar para você, com relação à ayahuasca, que saiu do campo de rituais de ambientes urbanos e pesquisas clínicas, né, e hoje a gente está vendo isso como uma forma de expandir a mente, né, o que muitas pessoas, contando a experiência delas usando a ayahuasca, né. O que que realmente acontece no nosso córtex pré-frontal e no sistema límbico durante essa experiência psicodélica? A gente corta o córtex pré-frontal, né? O álcool tem uma facilidade de Uhum, fazer isso também, né? De ter esse corte, mas os experimentos científicos eles mostram, né? Porque ela tem sido estudada em universidades, inclusive a gente tem um grande estudioso dessa área no Rio Grande do Norte, tem sido feitas várias e várias pesquisas ali. Tem um livro publicado que chama Psiconauta, que ele traz, né, uhum, até o momento, quais são os avanços dessa pesquisa. Eles usam o termo de desconfiguração do ego. O que acontece é que
a gente tem uma região no nosso cérebro que faz com que eu me separe de você e das coisas. Uhum. Quando você, desliga essa região, e é o que acontece quando você usa um psicodélico, você se sente parte do todo. Então, você começa: "Ah, eu sou a garrafa, mas eu sou o copo, mas eu sou a Ana, mas eu sou a árvore". Então, assim, a gente deixa de ter esse limite, né, esse limite, Corporal. do que é seu e do que é o outro e do que então é como se você fosse parte do todo. Então essa é uma primeira parte que eles falam, e aí quando você é o todo, você deixa de ter as preocupações do eu. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista muito famosa, e ela tem um livro escrito, desculpa se eu não lembrar o nome, mas é um livro bem famoso, depois eu vou tentar lembrar e vou ver se me vem aqui à mente, mas ela sofreu um AVC. E quando ela sofre um AVC, acontece que ela é atingida exatamente nessa região do cérebro. Então ela começa a descrever a experiência dela. É muito legal a história dela, porque ela consegue depois ela perde tudo, perde movimento, perde capacidade de fala, perde tudo e ela consegue, voltar tudo, e ela vai descrevendo a experiência dela. E a gente, apesar de achar que isso é aterrorizante, né, as pessoas descrevem isso com um imenso prazer. Elas falam dessa experiência com muito prazer, porque quando você deixa de ser você e você passa a ser o todo, você deixa de ter preocupação. Porque o eu não existe mais, e é o eu que se preocupa com pagar conta, é o eu que se preocupa com o que ele vai comer, é o eu que se preocupa se tá gordo, se tá magro, é o eu que se preocupa se você gosta de mim ou não. Mas quando o eu deixa de existir e só o todo existe, as preocupações vão embora junto. Então a primeira experiência que as pessoas relatam com o uso dos psicodélicos é exatamente essa: tranquilidade, deixar fluir, fluidez, a ausência de perturbação, porque eu estou ali comigo, e é muito bom estar comigo, assim, só eu sendo o todo, sem me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro acha. E depois, eles têm usado para acessar inconsciente. Então, a gente sabe que hoje a gente cria memória, a gente tem falsas memórias e que nós temos memórias que não são acessíveis. E aí, cada um vai dar um nome para isso, né? A Uhum. psicanálise vai chamar de memórias inconscientes, enfim, a neurociência vai chamar de memórias apagadas, você dê o nome que você quiser, mas é verdade que a gente tem algumas memórias que a gente não acessa. E aí o acesso a essas memórias ele fica mais fácil. Então, às vezes, a pessoa consegue acessar uma memória de um trauma e ressignificar aquele trauma No próprio no processo. próprio processo. Então, eles têm usado, sempre tem um xamã que fica ali fazendo parte, no caso dos estudos psicológicos, fica um psicólogo junto Uhum. e ele vai conduzindo uma sessão junto com o paciente, com o usuário, Com essa ida, com essa com viagem. essa a fim de resolver algum tipo de trauma, algum tipo de problema. Então, de repente, a pessoa tem questões muito grandes com relação à rejeição. Aí ela consegue acessar uma memória no passado de quando ela era bebezinha, de que ela chorou no berço e a mãe não veio. E aí ela ressignifica aquela memória. Então, eles têm tido alguns resultados bem positivos, mas lembrando que isso é extremamente perigoso, que ninguém Uhum. está falando de uso recreativo aqui, a Uhum. gente está falando de pesquisa séria sendo conduzida cientificamente e Por que profissionais sérios, né. e que hoje não é liberado, Uhum. tá? Para pesquisa, sim. Uhum. Então, de repente, se alguém tiver interesse, aí vai ter que ver como é que funciona dentro das universidades para que você se coloque ali Uhum. como um voluntário para participar das pesquisas. Mas hoje, se algum psicólogo te oferecer isso, não pode. Tá, Uhum. esse fim religioso é diferente, o que você vai fazer ali dentro de uma seita religiosa é uma coisa. Agora, esse fim terapêutico, ele ainda não é liberado, assim como não é liberado nenhum tipo de microdose, tá se fazendo uso lá fora, mas aqui a gente não tem autorização. E é muito complicado quando a gente fala disso, porque, por exemplo, uma psilocibina, que é o cogumelo. Ai, é muito bom. Toma, sei lá, 3 miligramas por dia, não sei o quê. Tá, 3 miligramas do quê? Porque a gente está falando de um cogumelo. Como é que estava o solo? Uhum. Quanto que choveu? Qual que foi a incidência de sol que teve em cima daquele cogumelo que você tomou, que para você foi muito bom, 3 miligramas no mês passado? Mas e desse mês, como é que
É muito variável. Enquanto a gente não conseguir produzir uma substância exatamente igual num laboratório, a gente não pode ficar falando para as pessoas usarem esse tipo de coisa, porque às vezes as 3 miligramas que foram ótimas para você, para mim me causa uma alucinação e me faz muito mal, Uhum. porque choveu mais naquele mês do que no mês que você tomou. Então a gente não tem como hoje ter um uso seguro. Nenhuma dose é segura. Só é seguro quando você faz junto com um profissional, num lugar que é liberado, enfim, tem algumas clínicas que hoje eles usam ibogaína para usuários de crack e cocaína, né, que são vícios bem complexos, enfim. E aí eles têm liberação, tem a Anvisa por trás, é diferente. Aí Uhum. você pode fazer uma internação, enfim, mas só dessa forma, porque aí a conduta ela tá sendo bem assistida, Monitorada, né. exato. Uhum. É nessa série Nove Desconhecidos que eles usam essa prática, né, de forma clandestina, porque a gente vê que é de forma clandestina, né, e os pacientes não sabem que fazem o uso, mas eles vão tendo melhoras significativas de alguns sintomas, né. Então, apesar de haver essa contradição de ser manipulado em doses, né, que ela lá manipula para os pacientes, eu achei interessante que nos 9, né, desconhecidos que se encontram, cada um tem uma demanda e todos eles têm um benefício significativo, e ela vai trazendo essa coisa da dose, né. Eu acho que é uma introdução para a gente poder olhar que esse tipo de medicação vai começar a fazer parte, né, do nosso universo, Uhum. terapêutico, né. Ainda não está legalizado, mas as pessoas já vão tendo conhecimento dos efeitos que ele tem mesmo, né, no processo de tratamento mesmo dos nossos. Eu trabalhei um tempo com a cetamina. Eu fiz atendimento de Hum, psicoterapia assistida por ketamina. É bem legal, uhum. porque realmente o paciente ele fica menos resistente. Então, aquela resistência tradicional que a gente acessa no consultório, ela tende a diminuir bem, porque o paciente ele está mais leve, ele está mais relaxado, então ele consegue trazer mais, mais aspectos, falar mais. Então, assim, realmente você vê bastante diferença, principalmente quando você conduz nos dois ambientes, quando é o seu paciente no consultório, e aí você atende ele ali no ambiente hospitalar, durante você consegue ver bastante diferença. Mas, de novo, tem que ser tudo certinho, tem que ser assistido, enfim, mas você consegue realmente ver que a pessoa, ela fica mais leve, ela consegue falar, às vezes ela consegue acessar coisas que no consultório ela tem mais dificuldade por conta da nossa própria resistência, que é normal, Uhum. né, faz parte. Pensando um pouco sobre sermos resistentes, o que que você diria? Que hoje a gente está realmente mais frágil, né? Somos seres humanos que estamos cheios de mimimi, ou a gente está com muito acesso à informação e a gente está ficando mimizento por causa disso? Qual que é o qual que é causa e efeito, assim. Eu acho que as 2 coisas um pouco, né. Eu acho que hoje a gente tem pouco repertório comportamental para lidar com as coisas. E esse monte de informação, um monte de possibilidades, né, um monte de modelos, a gente vai vendo acontece em várias áreas, né. Você vai assim: "O ovo não pode, o ovo pode, o café pode, o café não pode, a carne pode, a carne faz mal, a carne não faz mal", né. A gente vai tendo um monte de informação e você segue qual o caminho, né, da onde que você segue? Então quando eu olho quando penso na tua pergunta, eu acho que a gente é muito pobre de repertório comportamental, muito pobre de inteligência emocional também, e a gente não desenvolveu habilidade suficiente para lidar com essa demanda gigante de informação, né. Eu volta e meia me pego, assim, pensando um pouco às vezes eu vou olhar ali meu WhatsApp, né, sei lá, no grupo da escola tem, sei lá, 300 e poucas mensagens, no grupo da família tem 60, no outro grupo tem cara, se eu for parar para eu Para olhar, ler tudo não eu dá. leio um livro por dia, eu não consigo fazer todas as minhas demandas, olhar meu WhatsApp, responder todas as mensagens com gentileza, com firmeza, com né, então assim, a gente tem que tentar olhar e tem gente que daí outro dia eu postei sobre isso, a pessoa falou assim: "Tá, mas aí a gente vai ser mal educada, né", "Tá, mas você vai ter que escolher, né, você vai
vai ter que priorizar, porque a gente precisa olhar a gente pensando na nossa produção de conteúdo, quando você falou ali no começo, né, a gente vai produzir o conteúdo, mas daqui a pouco a gente não sabe editar, daqui a pouco a gente não tem um microfone bom, daqui a pouco a gente não tem não sei o Não, quê, e responder todo mundo, responder todo e não mundo, sei o e tu quê, vai tipo assim, fazendo não é só você gravar não o vídeo, é consegue, muita né, coisa que então a gente envolve. tem que tentar olhar pensando, né, no volume de informações, de conhecimento, de como que você pode usar isso a seu favor, né, ser autorresponsável de novo, né, por aquilo que vai fazer diferença na sua vida e que vai impactar positivamente, vai ter menos danos na sua vida, e aí fazer as suas escolhas para que você tenha uma vida mais fluida, né. O que eu vejo muito as pessoas fugindo, de enfrentar situações desafiadoras, e aí a gente não constrói repertório comportamental, né, o Wesley fala muito, eu sempre quando vou meus filhos pedem assim: "Ah, mãe, pede um refrigerante pra mim", por exemplo, não refrigerante não, que eles nem tomam, né, mas pede um suco. Aí eu falo: "Não, vai ela e pede para o garçom", né, o Wesley tem lá no reservatório de dopamina, ele fala: "Vai construindo com seu filho o repertório comportamental, leva o dinheiro, traz o troco", né, da gente cuidar com algumas facilidades que a gente vai dando na vida dos nossos filhos, porque eles não vão construindo repertório comportamental. Se você facilitar todos os processos, tiver tudo de mão beijada sempre, eles vão ser mimizentos não porque, eles querem, porque eles não sabem fazer de outra forma, né. E daí a gente tem que olhar e ver qual que é a nossa responsabilidade diante dos filhos que a gente vai criando, né, para que a gente possa criar adolescentes, jovens, homens, né, mulheres, que tenham um repertório comportamental, vasto. Quando a gente pensa quando eu falo aqui, né, de várias vezes repertório comportamental, é porque de fato as pessoas são muito pobres disso. Às vezes elas não sabem nem o que que elas podem fazer por elas, né, gente grande mesmo, né, mas vou começar por onde? "Ah, eu vou fazer o que a Virgínia faz", mas o que a Virgínia faz não necessariamente é o que você gosta de fazer, às vezes nem tá alinhado com os teus valores, com o que que você, o que faz sentido pra tua vida, né, e por isso que a gente precisa se experimentar, olhar e se inspirar nas pessoas, ver quem que a gente pode modelar algumas coisas para a gente poder crescer, evoluir emocionalmente. Então acho que tem dos 2 lados, né, você pode olhar e ver de você se sentir desse jeito, porque tem muita informação, ou de você ter muita informação e não ter habilidade para lidar com desconforto, né. Eu tenho uma dica pra compartilhar, assim, sabe o que que eu tento levar pra minha vida? O que é unânime, assim, você nunca vai ver alguém falando que exercício físico faz mal. Então, Uhum. já sei que Aham. exercício físico faz bem. Não Mas tem, importa quem né? que faz, né. Eu faço todos Tipo os assim, dias, movimento a gente sabe que é bom. Tipo, você pra nunca tudo. vai ver alguém virar e falar assim: "Ai, olha só, não se movimente". Uhum. Então, a gente sabe que é bom, assim, você nunca vai ver alguém falando: "Água faz mal". Uhum. Então, água você já sabe, tipo, é um jeito de você dar uma filtrada, porque realmente, se você for para os pormenores, principalmente na parte de alimentos, você enlouquece, assim, porque Nossa, cada muito. semana é uma coisa, né, suplemento também é um mundo à parte, né, porque você acaba de ver um vídeo de um cara falando maravilhas de determinado suplemento, aí você roda a timeline, o próximo vídeo é de um cara detonando aquele mesmo suplemento que você acabou de ver e pensou: "Nossa, que legal, acho que eu vou estudar mais sobre isso", assim. Aí você vê um outro cara falando super mal daquilo, assim, então eu acho que realmente é uma linha tênue. Do Do suplemento é complicado, assim. Pensando nessa coisa que a gente está falando aqui dos excessos de informação, como que o nosso cérebro ele decide ignorar ou escolher aquilo que é importante, assim, como que a gente faz essa escolha? Essa seleção, né? Baseado na nossa própria emoção, tá. Então ela é uma seleção que está vinculada à nossa própria nosso próprio senso de identidade com a nossa própria história, assim. Porque às vezes, Ana, o que é importante para você não necessariamente é importante para mim. E se nós 2 sairmos daqui e formos ao shopping passear e almoçar, e depois que a gente sair do shopping, a gente falar sobre a experiência que a gente teve, mesmo tendo vivido exatamente as mesmas coisas no mesmo momento, né, e no mesmo horário, a sua experiência vai ser uma e a minha experiência vai ser outra. Porque a nossa história de vida vai estar vinculada com a forma como a gente experienciou aquilo que a gente viveu. E é impossível da gente fazer esse discernimento, né? Então, sei lá, de repente, eu sou mãe de bebê pequeno.
você é mãe de crianças um pouco mais velhas. Vai me chamar mais atenção lojas que tenham a ver com a fase de vida que eu tô vivendo, enquanto para você vai te chamar mais atenção vitrines e lojas que tenham a ver com o seu momento de vida. De repente, eu tô fazendo uma dieta, eu tô muito focada em emagrecimento ou ganho de massa, e aí os restaurantes e as coisas que vão me chamar a atenção vai ser diferente do seu, que de repente nesse momento tá dando até uma pausa e tal, sei lá, no seu dia de comer o que você quiser. E aí você vai ter uma outra experiência com relação a restaurantes. De repente eu tive uma ótima notícia, e aí eu vou achar que as pessoas estão felizes, que a cara e o semblante das pessoas estão bem. Você saiu de casa e não teve uma notícia tão boa assim. A sua percepção sobre o rosto das pessoas pode ser muito mais parecida com a sua própria experiência, de que as pessoas não estão tão legais, de que as pessoas estavam com rostos e expressões faciais mais tristes, mais apáticas, mas baseada na sua própria experiência. Então, o cérebro ele vai filtrar muito das nossas crenças, dos nossos pensamentos e daquilo que é importante para gente. Por isso que a gente fala tanto sobre a nossa realidade refletir os nossos pensamentos. Porque isso acontece e isso se chama na neurociência viés cognitivo. Uhum. O cérebro ele vai focando naquilo que é importante. Então, se a gente sair daqui e planejar que a gente vai fazer um projeto XY de qualidade de vida para as pessoas, coisas vão começar a acontecer para que a gente consiga tirar esse projeto do papel. Mas essas coisas sempre estiveram ali. É só que elas passaram a chamar a nossa atenção a partir do momento que a gente desenvolveu esse projeto. Mas sei lá, a academia que a gente resolveu fazer parceria para levar o pessoal, ela sempre esteve ali, ela só não estava no nosso radar, mas ela estava ali. E aí a gente resolveu fazer esse projeto Pessoas Saudáveis. E aí a gente vai se alimentar bem, a gente vai fazer atividade física e a gente vai fazer terapia em grupo. Sei lá, é nosso projeto para 2026. A gente vai começar a ver um monte de coisa que a gente pode usar dentro da nossa cidade como recurso para esse grupo. Mas essas coisas já estavam ali, elas só não chamavam nossa atenção. E aí o cérebro vai começar a filtrar aquelas informações que são importantes para ele, baseado na nossa própria emoção. Por isso que quando a gente sente que a gente não é bem quisto, que as pessoas não gostam da gente, a nossa experiência sempre reflete a nossa própria verdade. As coisas que as pessoas me falam fazem com que eu não me sinta bem quisto, com que eu não me sinta bem-vindo, quando na verdade, se eu me sentisse uma pessoa que é muito querida, muito amada, de repente a própria fala poderia ser enviesada para um outro lado. Uhum. Na mesma situação, né. Exato. Quando a gente pensa quando tá falando disso, no fim das contas, a crença intermediária, que é essa, se eu vou me relacionar com as pessoas, então eu não vou ser benquista, ela reforça a crença nuclear e faz com que a pessoa não saia desse lugar, né. Dá uma olhada nesse estudo. Pensando exatamente sobre crenças e como a gente se relaciona com a nossa própria identidade, um pesquisador resolveu fazer o seguinte: ele chamou um grupo de participantes, né, para uma sala e ele falou para esse grupo de pessoas que elas teriam uma cicatriz. E a importância da pesquisa era saber como as pessoas reagem a outras pessoas que têm cicatrizes evidentes no rosto. Então, essas pessoas foram para uma sala de maquiagem e aí foi feita uma cicatriz bem grande e generosa no rosto. E elas recebiam um espelho para olhar para o rosto delas com a cicatriz. Depois o espelho era tirado e o maquiador dizia que ele precisava fazer alguns retoques. Na hora de fazer esses retoques, ele retirava totalmente a maquiagem. E a pessoa saía para dar uma volta na rua, Achando que estava com que a estava com a cicatriz. cicatriz. Quando eles voltaram e foram falar com o pesquisador de novo, todos, sem exceção, relataram que as pessoas são cruéis, que as pessoas olhavam demasiadamente para o rosto delas, que as pessoas são preconceituosas, que as pessoas a maltrataram pelo simples fato delas estarem com uma cicatriz no rosto. Mas a verdade é que nenhuma delas tinha cicatriz. E esse estudo prova que o Nossa. autopreconceito, ele é muito maior do que o preconceito em si. É muito mais sobre a percepção que eu tenho de mim mesmo do que o outro faz comigo. Então, a partir do momento que eu saio na rua pensando que as pessoas me rejeitam e que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas estão me olhando porque eu tenho isso ou isso de característica física ou mental desagradável, é exatamente essa realidade que se reflete para mim.
Olha só que incrível, eu nunca tinha visto esse estudo. Bem legal, depois, Uhum. depois eu compartilho com você para você ver, Nossa, é é bem incrível, legal. né. Uhum. Qual que é a dica da sua rotina que você pode compartilhar com as pessoas que você acha que faria toda a diferença, assim? O que que você faz hoje que te ajuda a ser uma mulher tão disciplinada? Sendo mãe, empresária, enfim, fitness. Eu uma vez eu escutei a Fabi Carneiro falando, né, que ela foi ao longo da vida empilhando um monte de hábitos, né. Quando a gente pensa naquele livro Micro Hábitos, que ele vai ensinando a gente a fazer empilhamentos, eu acho que hoje eu tenho uma rotina que realmente é uma rotina que é difícil de muita gente colocar em prática igual, porque eu faço isso há muitos anos. Mas eu acho que a questão do planejamento é o que facilita muito a minha vida. Pensando até na neurociências, né, do quanto que a gente vai, facilitando para o nosso cérebro, os caminhos que a gente vai trilhando e o quanto que isso otimiza a nossa energia, né. Eu tenho um bordão no meu Instagram que é "levanta e vai", né, e você não fica pensando em nada. Eu vou todos os dias na academia, que eu amo, mas eu tenho uma agenda, que eu ainda compartilhei ontem também, que eu consigo ver a minha agenda semanal, e nessa agenda eu consigo colocar tudo o que eu vou fazer, e aí quando eu olho, faço um overview dela, eu consigo ter uma previsibilidade, né, que foi o que eu falei lá no começo, que eu faço com as crianças, que eu trago para minha vida, porque a previsibilidade diminui nossa ansiedade, diminui, o tanto de coisa que a gente tem que ficar pensando, né, então planejar, e ter essa previsibilidade, eu acho que é o que eu, faço, que facilita muito a minha vida. Não ficar pensando o que que eu vou ter que fazer, né, já tá ali posto. Ah, e você sabe que eu acho que é o que mais me ajuda também, quando as pessoas me perguntam, o que que eu faço para não procrastinar. Uhum. Eu acho que a parte mais importante de todas é que eu não abro precedente para. Dúvida. Exato, Uhum. exatamente, assim, Você falou outro dia da atividade é física, né, que é você tipo vai assim, treinar pra mim meio-dia. é igual escovar dente, assim, sei lá, eu Uhum. nunca acordo e penso assim: "Ai, será que hoje eu vou escovar o dente ou será que eu não vou? Será que eu deixo ou será", tipo, não existe isso, é só, tipo, vai e faz igual você falou, assim, Uhum. eu vou lá e escovo, independente se tá frio, se tá calor, se choveu, se, sei lá, acordou, escova o dente, assim, faz parte. Então as coisas que eu tenho que fazer, elas também são inegociáveis, assim, eu tenho que fazer e deu, assim, é igual Uhum. dormir, você nunca vai pegar e falar assim: "Será que hoje eu vou dormir?" Ou Uhum. será que eu não vou dormir, né? E aí porque eu acho que sempre quando tem uma coisa que pode ser ou não ser e que fica gerando essa dúvida, ela fica tomando espaço na Uhum. sua vida, assim, e aí você fica naquela coisa que você não decidiu ainda. E eu acho que quando você já tem tudo certinho, assim, tipo: "Ah, eu vou acordar, vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer", e não fica abrindo esses precedentes, assim, fica mais fácil de você seguir. Uhum. E acho que quando a gente pensar na procrastinação, que hoje é um assunto que está muito em alta, né? As pessoas falam, mas você não procrastina? A gente procrastina o tempo inteiro, porque se a gente Aham. for fazer todas as demandas que surgem no dia, e todas as possibilidades, né? A gente vai ter que escolher o que que a gente vai procrastinar, né? Por exemplo, essas mensagens de grupo que às vezes não Ah, consigo, sim, essa né? E aí de tentar olhar e ver que às vezes, até pensando nessa coisa da procrastinação, quando a gente não tem esse plano organizado, às vezes a gente faz uma procrastinação ativa, que é você colocar uma coisa também importante no meio, mas você deixa aquela que é muito mais importante para depois, né, para você não passar pelo desconforto e vai adiando, até que depois fica muito mais difícil de você conseguir concluir aquela tarefa, né. Então por isso que esse planejamento ele é tão importante, né, trazer a previsibilidade para que a gente possa não ficar negociando, como você falou, né. E você acha que existe real multitarefas? Ou isso é um Sabe, termo que a gente inventou? eu acho que existe multitarefa, eu acho que eu sou uma mulher multitarefas, mas talvez se eu fizesse as coisas de forma individualizadas, eu teria um desempenho melhor, né. Então acho que a gente olhava assim, a gente faz um monte de coisas às vezes ao mesmo tempo, mas o nosso 100% fica ali em jogo, né. Então é tentar olhar, tem tarefas que a gente precisa dar o nosso melhor, e abrir mão das outras janelas, porque a gente precisa ter uma performance melhor agora, a gente tá aqui, né, a gente tá aqui 100% nessa
multitarefa, não dá para responder mensagem, não dá para Aham. ficar, né, vou levantar, vou arrumar isso, vou fazer aquilo, né, mas quando a gente está em casa, no computador, aí você vai, daqui a pouco lembra que tem que fazer isso, aquilo, outro, né, então é tentar olhar que tem horas que a gente vai precisar performar e não ser multitarefas, porque o nosso desempenho fica comprometido, e tem coisas que tudo bem se você ficar ali fazendo, né, que não vai implicar tanto, né, no resultado. E você, acredita? Eu acho que o cérebro não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo, apesar da gente ter uma Uhum, capacidade de atenção dividida, a gente é muito melhor desempenhando uhum, uma coisa de cada vez, sem dúvida, mas acho que cada vez mais a gente está se tornando hábil em fazer uhum, isso por conta da nossa modernidade. Então, uhum, assim, eu sempre falo isso que a teoria da evolução, ela continua até hoje, né, tipo uhum, assim, Darwin não morreu, né, assim, uhum. continua, a gente ainda tá evoluindo, é que as coisas não são do dia pra noite, né, e agora essa próxima geração as coisinhas vão acontecendo, né. Então eu acredito que no futuro os seres humanos vão estar cada vez mais hábeis na Treinados. agilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente não é tão bom nisso. Mas a gente está se Ainda, né? forçando tanto que Uhum. a gente vai carregar essas habilidades para frente e a gente vai ter cada vez mais gerações que façam isso melhor. Porque eu acho que vai ser impossível dar conta de tudo se a gente não fizer várias coisas ao mesmo tempo. As demandas estão muito altas, né? A Hum. gente tem sido cada vez mais exigidos, o excesso. Ou a gente vai mudar drasticamente o nosso estilo de vida, porque a gente vai colapsar, ou a gente vai se adaptar. E eu acho que a gente vai se adaptar. Então, a gente vai acabar se tornando multitarefas, assim, não vai ter outra forma de viver. É muita coisa. Mas tu acha que quando tá falando isso, eu fiquei pensando, né, quando fala do colapsar, eu fiquei pensando um pouco, do quanto que vai ser importante nesse processo de construção de a gente ser multitarefas, esse olhar para a saúde mental, né, Nath? Eu acho que cada vez Porque mais. E eu acho que a parte não dá melhor mais do para que abrir mão disso, né? aconteceu, assim, eu acho que saúde mental se tornou tão importante quanto a saúde física para as pessoas, ainda Uhum, bem, assim. Hoje a gente tem uma população muito mais conscientizada de que mente e corpo não tem divisão, né? Que as coisas uhum. funcionam, se intercalam, estão juntas e que a gente precisa olhar para tudo isso o tempo todo, assim, porque se você não tiver legal, se a sua mente não estiver bem, não adianta. Inclusive, assim, tem uma coisa que sempre fica na minha cabeça, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, o Whindersson Nunes. Nasceu, né, numa comunidade humilde, enfim, passava várias necessidades, tinha várias questões e era um ser humano extremamente feliz, alegre, divertido. E aí, a partir do momento que ele enriquece, que ele tem acesso a várias oportunidades, que ele realmente ganha o mundo e que hoje ele tem dinheiro suficiente para fazer o que ele quiser fazer, ele acaba entrando numa depressão. O excesso de dinheiro, ele gera depressão no ser humano? Eu acho que também não é causa e consequência, né, acho que depende de como que você constrói esse caminho ao longo desse processo, né. Porque eu vejo, assim, que quando você está falando ali do colapsar, às vezes a pessoa ela tem um sonho, né, até outro dia eu estava vendo aquela Viola Davis também, ela passa por um processo parecido, né, ela tinha um sonho, de ganhar o Oscar desde menina, e ela foi, assim, em linha reta nesse objetivo e quando ela chegou lá, ela entrou numa depressão profunda pensando: "Tá, mas é isso que significa no outro dia, né, depois do Oscar, ganhar um Oscar é isso, né, eu lutei a vida toda e agora eu cheguei aqui e não faz o menor sentido, né". Então a gente precisa olhar e ver o que que a gente vai adquirindo ao longo do caminho para poder dar sentido para nossa vida, porque às vezes você deseja estar num lugar, eh e você vai precisar negociar várias coisas para você alcançar esse lugar, né. Até outro dia eu fiz um vídeo no meu Instagram falando, se você está disposta a fazer negociações para chegar num lugar que você gostaria. Porque muita gente fala para mim assim: "Ah, por que que você não atende segunda à tarde, terça à tarde? Você poderia ganhar muito mais dinheiro, você podia atender muito mais gente, porque hoje eu podia ganhar mais dinheiro, talvez eu até gostaria de ganhar mais dinheiro, mas nesse momento eu não negocio não estar com meus filhos à tarde, Uhum. né. Então a gente precisa construir isso e ter clareza disso dentro de você, porque ficar famoso implica em várias outras demandas, né, em várias outras questões, né. Até tem uma pergunta aqui pensando no
do Neymar, né, de falando do quanto que as pessoas sempre vão ter uma percepção negativa a seu respeito, vão falar da sua vida, vão te julgar, né, as pressões que essas pessoas mega famosas sofrem, né, como se elas não fossem seres humanos falhos, capazes de falhar, de errar, de não fazer gol, de não conseguir dar um salto olímpico, de não, né, de não conseguir fazer um show, de ter que ser internado, como no caso do Whindersson, né, Nunes, e de olhar e ver o quanto que às vezes esses desconfortos acontecem, porque as pessoas elas não são preparadas para lidar com essas situações, né. É, é tão importante para o atleta quanto o treinamento físico a questão da saúde mental, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de psicólogo do esporte atuando dentro dos clubes, e quando a gente chega assim em atletas de elite, isso é essencial. Eles precisam, porque a pressão que eles sofrem é absurda, assim, né? Muito. E o que eu acho que é o mais complexo quando a gente olha para o trabalho de um atleta especificamente é que às vezes você trabalha, assim, por exemplo, um atleta olímpico. Ele tem 4 anos para uma performance, sabe? E para ser É aquele momento, assim. E aí, de repente, naquele dia, te deu dor de barriga. Naquele dia, sei lá, seu pai adoeceu e você recebeu uma noite. É naquele. E você tem aquele dia, assim, você se prepara durante 4 anos para um momento em que todos os olhos do mundo estão voltados para você, ou te desejando sorte, ou te desejando exatamente o contrário, azar que você não consiga performar, né? É o quão complexo é isso, né? Imagina você ser o jogador que vai fazer o gol da vitória do pênalti da final da Copa do Mundo, tá na sua mão, assim. Então, você ter o preparo mental para poder fazer isso é extremamente complexo. E o que acaba acontecendo é que a gente coloca pessoas em patamares não humanos, né? Uhum, Toda vez que a uhum. gente vê, assim, uma celebridade, alguém que tem fãs, enfim, as pessoas começam a glorificar aquele ser como se aquele ser ele tivesse um suposto saber, uma onipotência, uma onipresença, que não é real. Né, é só um ser humano, tanto que às vezes quando você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você vangloria, você fala assim: "Nossa, mas essa pessoa é tão boa, né, não é nada do que eu imaginava e não sei o que e tal". Mas é justamente por isso, porque você coloca a pessoa num lugar de que: "Nossa, essa pessoa é assim, ela é infalível, ela sabe tudo, ela não", e ela não é. Ela é um ser humano, né, e um ser humano é falho. Todo mundo que está aqui está vivendo uma experiência falha e está aqui para evoluir de alguma forma, né. A gente está aqui aprendendo, ressignificando, e por isso que eu acho que é tão complexo, assim, né. Começa a se esperar de você que você saiba exatamente o que fazer em todas as situações, quando na verdade você não sabe, você está perdido, assim, né. Você também precisa aprender a ser amoroso com você mesmo e entender que você está num processo em que você vai falhar. E aí, por isso que eu acho que não tem relação com o dinheiro. Eu acho que tem mais relação com o quanto que você desenvolve a sua performance, né, ao longo dessa trilha, para que quando você chegue lá naquele lugar e tenha dinheiro, você tenha condições de aproveitar e usufruir daquele novo lugar, né, com inteligência emocional, com saúde mental, com leveza, né, para você poder trazer para o teu dia um pouco mais de tranquilidade, né. Posso te trazer um outro ponto de vista para Uhum. que você pense junto comigo? Quanto mais opção a gente tem, Sempre. é mais difícil Uhum. da gente tomar escolhas, né? E aí é minha forma de pensar, tá bom? E por favor, Uhum. fica bem à vontade para Uhum. falar se você acha que eu tô errada, enfim. Mas eu acho que quando a gente tem menos opção, Financeira. financeiramente falando, assim, você não tem muito o que escolher ali, né, tipo assim, ah, sei lá, no final de semana, ou você ia ali no Starbucks alugar um filminho e, sei lá, fazer uma pipoca de micro e assistir um filminho com a família, quando você ainda era uma classe média, ou sei lá, você ia num parque ali, alugar uma bicicleta no Ibira e comer um milho. Era Uhum. isso aí, tipo, os programas, não tinha muito, né. Só que acho que quando você tem muita possibilidade, aí vamos para um outro extremo aqui, ainda trouxe uma pessoa de classe média, né, não trouxe nenhum miserável assim, mas aí vamos para um outro extremo, sei lá, você pode ir para qualquer lugar do mundo, qualquer um. Tipo, pega o mapa mundi e escolhe.
Não é muito mais difícil do que quando você tem uma limitação do tipo assim: "Ah, eu tenho X reais Construir que só pra que se limitam a tantos euros ou tantos dólares, então eu posso escolher entre isso daqui". Agora não, tipo, você pode ir, sei lá, pra Antártida, se você quiser, você pode não é mais difícil? Isso não traz sofrimento pela amplitude de escolhas que você tipo, você pode ter qualquer mulher do mundo, qualquer uma. Qual que você escolhe? é difícil, né, de escolher. Porque, tipo, uma vai ser a mais bonita na sua opinião, mas aí a outra vai ter, sei lá, o jeito que te agrada mais. Aí a outra vai ter, sei lá, a capacidade de empreender que você admira. Aí nunca você vai poder fazer um Frankenstein e juntar as coisas. E aí, a partir do momento que você, tipo, você tá num nicho que você não tem tanta opção, seu sofrimento não é diminuído? Mas você não acha que você pode, por exemplo, né, quando a gente tem esse monte de opções, se você tiver clareza, de quais coisas são importantes para você, você pode setorizar suas opções, né. Então, assim, vamos supor, eu tenho todas as possibilidades, mas eu tenho um critério de onde eu quero ir primeiro, se eu quiser construir esse critério, se eu quiser ter É, eu acho que o que esse falta é esse critério. critério, porque Talvez a gente sim, possa fazer assim: eu porque quero meu desejo eu quero conhecer Dubai, daí depois eu quero conhecer, sei lá, o Japão". Aí eu posso ter essa lista e com o meu dinheiro me proporcionar essas experiências. Agora quando eu não tenho, é de forma aleatória, né, aí você porque quando você vai ver um filme hoje no na Netflix, eu gosto de ver na qualquer streaming, né, eu gosto de ter uma lista, ir lá, botar o nome e escolher, porque se a gente fica escolhendo dentre as possibilidades, passou o tempo, já tô com sono, esqueci, porque eu tenho muitas opções, né. Então eu acho que pensando na questão de como eu funciono desse jeito, né, eu dentro das possibilidades que eu tenho, a gente pode passar férias, a gente tem X para passar as férias, né, a gente pode ir nesses lugares, qual que a gente vai escolher? Mas é organizado já, né, então acho que depende de como a gente e eu acho que organiza. tem a ver também com um pouco do seu propósito, né, sei lá, assim, o que que você gostaria, você não sei, qual que é o intuito de ir para o Japão? Acho que é Eu quero ver conhecer novas é. tecnologias, porque eu posso trazer isso, falar um pouquinho disso no meu trabalho, não sei o que, não sei o que. Sei lá, não, porque eu quero ver a questão da cultura, ou A porque, língua. enfim, né, sei lá, qualquer coisa. Qual que é né? E aí eu acho que quando você tem até bons propósitos na sua Uhum, vida, assim, do que é importante, fica mais fácil. Acho que para você fazer uma seleção de relacionamento amoroso também, é bem importante que você saiba quais as características que para você são inegociáveis. uhum. O Mais que do que que não aquilo dá que pra você você quer, negociar. né, é Uhum. você saber o que você não quer, porque pelo menos você tem uma lista bem certinha, assim: Isso daqui não, Uhum. E isso eu não quando tu tá quero". falando de relacionamento amoroso, assim, tem alguma coisa que tu acha bem importante de observar no outro, quando a gente vai, investir numa possível relação, né? Eu acredito que tem coisas que são adquiridas e tem coisas que são inatas, tá, Uhum, que são coisas da pessoa. Então tem coisas que a gente gostaria e que elas podem ser adquiridas ao longo de um relacionamento. Por exemplo, status social, dinheiro, são coisas que a gente pode adquirir. Né? E as outras coisas que são inatas, que têm a ver com o caráter do ser, né? Com aquilo que ele já desenvolveu dentro, aquilo para mim é inegociável. Então, o que que é importante para você? Para mim, Nathalie, é que a pessoa tenha um bom coração. Eu preciso estar com uma pessoa do meu lado que eu saiba que é uma boa pessoa, que é uma pessoa que se preocupa com o outro. Eu jamais conseguiria me relacionar com uma pessoa que maltrata alguém. Que é desatencioso com um garçom, que é desatencioso, sei lá, com uma pessoa, um prestador de serviço, que se acha superior, ou sei lá, que é uma pessoa que faz cara feia para os outros, ou que vê uma pessoa numa situação, difícil e não consegue estar ali para ajudar, sabe. Então isso é o resto a gente conquista.
É importante ter dinheiro, dá para batalhar junto, é importante que a gente faça são coisas que a gente consegue. A pessoa de repente não é tão intelectualizada, vocês podem estudar junto, ler, começar a fazer um clube do livro em casa, sei lá, tem várias coisas que a gente consegue, mas essas coisas que são, inatas, que é do ser, assim, eu acho que é muito importante. Eu me apaixonei pelo Felipe, a gente estava saindo juntos e tal, não sei o quê. É lógico, a gente já estava naquela coisinha, né. E aí eu vim pra cá pra passar o Natal com ele, né. E a gente foi pra praia, porque estava só nós 2 assim, então a gente colocou a cadeira, assim, um pouco antes da meia-noite e a gente ficou ali sentado, tomando um champanhe, assim, conversando e tal. E aí tinha uma família que estava fazendo amigo secreto, né, eles estavam todos com camiseta e tal, não sei o quê, e dentro dessa família tinha o Arthur. E o Arthur era um cara de uns 20 e poucos anos, assim, sei lá, quase 30 anos, e ele estava muito louco, o Arthur, mas muito louco mesmo, assim, muito mesmo. E aí, você via que a família estava desconfortável, porque o Arthur toda hora fica fazendo umas brincadeiras impertinentes e tal, e não sei o quê, tarará. Acabou que a gente não tinha como, estava bem na nossa frente, assim, eles estavam trocando os presentes na areia, e não sei o quê, e era uma família grande, com criança, com gente mais velha, enfim. E aí a família resolveu deixar o Arthur para trás, e foi a família inteira e o Arthur ficou. E o Arthur teve a brilhante ideia de entrar no mar. E devia ser já, tipo, 8 e alguma coisa, quase 9 assim, sabe. E ele foi indo, foi indo, foi indo, não sei o que e tal. E eu estava aqui com o Fê, assim, sentado, e aí ele ficou, né, eu vi que ele parou de conversar e ficou e não sei o que e tal. E aí chegou uma hora que ele soltou assim, ele falou assim: "Ai, Arthur, Arthur, sai do mar, não queria me molhar". Enquanto o Arthur não saiu do mar, a gente não saiu do lugar e eu já queria jantar, porque ele estava vigiando para ver se ele ia se afogar e ele tinha que entrar no mar para se resgatar, porque ele foi bombeiro. Então ele não conseguiu sossegar, e aí só quando ele viu o Arthur saindo do mar é que a gente pôde jantar em paz. E isso foi um momento que eu falei assim: "Ai, eu acho que esse cara é bacana para ser o pai da minha filha". Porque eu vi que ele tinha um bom coração, que ele colocaria a vida dele em risco e o nosso programa e qualquer outra, né, outras pessoas podiam pensar: "Ah, nem conheço o Arthur, não sei quem é, não vou fazer nada Ou com nem ter relação prestado a atenção nele, isso né. e não sei o quê. Ai, tô aqui com a menina que eu tô ficando, deixa eu fazer a graça aqui de jantar e não sei o quê". E naquele momento, assim, e aí foi tão sincero, sabe, tipo: "Ai, eu não queria me molhar", tipo, ele estava pensando real naquilo, assim, tipo, Que podia vem acontecer. logo, sabe, que eu não queria ter que me molhar, tipo, e aí eu achei aquilo tão verdadeiro, assim, então é uma coisa que é difícil, como é que você coloca uma característica assim num ser? É difícil, né. Então, e aí é o que é importante para cada um, Ana. Cada um sabe o que é importante para si, assim, esse para mim é um valor muito importante. Se a pessoa for boa de coração, o resto a gente consegue colocar juntos, assim. Mas alguém que não se preocupa com o outro, que maltrata o outro, é uma coisa que eu não consigo. Pode E no ser o cara fim mais milionário do mundo, pode ser o cara mais inteligente do mundo, pode ser o cara, sei lá, mas se ele não for uma pessoa, a não ser que genuinamente se importa com o outro, eu não consigo me relacionar. E a gente percebe muito isso, muito mais no dia a dia, nas atitudes do dia a dia, do que a gente escutando a pessoa, né. Ah, sim. Porque como às vezes as pessoas elas iludem as outras com falas e promessas e tudo mais, mundos e fundos, né, e quando você vai ver na prática, no dia a dia, a pessoa não vale nada, né, destrata todo mundo, é Ah, arrogante, sim, você não só vai tem saber se você conviver, só só. vai saber se você conviver, né, porque Exato. são nas E nas atitudes de intimidades e ainda, na eu acho, porque às intimidade. vezes, assim, aí o cara te leva a jantar, aí trata o garçom, não sei o que, não sei o que, aí você vai ver o funcionário que ele tem na empresa dele, ou o funcionário que ele tem dentro de casa, ele maltrata, não dá bom dia, sei lá, come alguma coisa e não oferece. E não é incomum você ver pessoas prestadores de serviço falando coisas do tipo assim: "Ah, eu trabalhava numa casa onde a família podia comer pão e eu não podia comer pão", umas coisas assim que Uhum. você fala: "Meu Jesus, como que alguém negar um pão, não faz o menor sentido, né, umas coisas, assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem, assim, que trabalharam em casa que a família podia tomar leite e a pessoa só podia tomar chá. Sabe, assim, isso pra mim, esse âmbito de crueldade é uma coisa que
eu jamais conseguiria fazer parte e eu não conseguiria ter uma amiga que fosse assim, ou principalmente um namorado, um marido que fosse dessa forma. E essa Eu acho cruel, sabe? construção do caráter é uma coisa que é difícil depois de você mudar, né, porque a pessoa se ela é assim, É ela dela, é e ela dela. aprendeu dessa forma, né, É, ela e ela vai acha que olhar. ela tá certa e vai gerar uma série de confusão. E aí eu também acho que assim, não sei, ser bom é um negócio que é seu, né. Se eu tiver que te ensinar a ser bom, você já não é, não E é? como que a gente lida com pensando, né, o meu último relacionamento, eu tive que lidar com uma situação dessa de traição e tudo mais, como quando a gente pensa nessa questão da decepção, né, e do quanto que o nosso corpo ele sente, ele é uma coisa surreal, assim, de poder olhar e ver. Quando eu atendi as pessoas que tinham sido traídas, eu não tinha dimensão de qual que era o sentimento real, delas no corpo físico mesmo, né. E quando a gente pensa nessa questão da decepção de você achar que tem alguém do lado e você não tem, essa pessoa, né, que isso se desmancha, como lidar com isso? É, o final de um relacionamento, e principalmente quando a gente tem um relacionamento que acaba dessa forma, que é uma das formas mais cruéis de acabar, é exatamente como a gente lida com o luto, né? Uhum, Você mata aquele ser ideal e você passa a concretizar um ser que é real. Eu sei que essa é uma fala simbólica, mas é só uhum, isso que faz, né, sentido. Assim, a gente precisa viver e enterrar essa dor. Então, o sofrimento ele precisa ser vivido. É só a partir do momento que a gente sofre mesmo que a gente consegue virar a página. Esse sofrimento ele é importante para gente. E o que eu percebo, tá, na prática clínica e dos lutos que eu mesmo vivi na minha vida. Quando a gente encontra um porquê, a gente consegue ressignificar aquela situação. uhum. E o porquê, ele é muito individual. Mas quando a gente encontra um porquê para a nossa vida, aquela experiência passa a fazer sentido para nós, assim. Quando meu pai morreu, eu senti exatamente o que você está me relatando agora, que era muito diferente eu atender pessoas enlutadas e ter vivido de perto o luto de alguém muito próximo e muito amado, né. É diferente quando alguém te fala: "Ah, Uhum, meu marido morreu, tô aqui por vim fazer terapia por isso", ou "Minha esposa morreu", ou sei lá, "Minha mãe morreu", "Meu pai", não sei o quê. E você viver essa experiência, é algo completamente diferente, assim, você sabe o que a pessoa tá sentindo, você compactua com aquela dor de uma outra forma diferente, né. O uhum, skin the game faz toda a uhum, diferença, né. E aí, dentro da experiência do meu pai, e dos meus processos de terapia, eu entendi que eu senti aquela perda como um abandono. Então esse foi o primeiro lugar, assim, eu tive um sofrimento que eu senti que, poxa vida, a gente estava lutando junto e você desistiu. Então tinha uma coisa do você me deixou aqui, você não lutou tanto quanto você poderia e acabou me deixando, assim, então tinha uma coisa enraizada, isso lógico, depois de bastante terapia, né, uhum. pra entender de que tinha uma decepção. E uma coisa do tipo: você me deixou lutando sozinha". E aí conforme eu fui construindo, né, e essa é a minha história e o significado que eu dei pra ela, eu entendi que ele não queria continuar. E que as pessoas têm direito a escolher se elas querem ou não alguma coisa para a vida delas. E às vezes a pessoa opta em não querer continuar, né, lutando por alguma coisa. E pode ser essa luta a própria vida. E é um direito que ela tem. E o amor, ele também consiste em a gente Você aceitar aquilo que é melhor para o outro e não aquilo que é melhor para gente. aquilo que o outro acha que é Que melhor é para melhor para ele, ele né, porque também, não é o que assim, você né? acha, né, o que É ótima colocação, exatamente isso. Então eu acho que quando eu pensei que o amor verdadeiro ele era incondicional, e que o mais importante era que meu pai tivesse partido sabendo que eu o amava e eu o amo muito, eh, isso calou o meu sofrimento. Então o que eu diria para você, encontre o seu porquê. Ele é verdadeiro? E eu não sei te dizer de verdade, assim, ninguém sabe, mas se ele fizer sentido para você, ele te tira desse lugar imediatamente. não, o meu lugar já está recolocado, mas eu Ah, acho que é é eu queria isso, tentar olhar assim, um pouco para esse. se você acha o seu lugar, assim, o seu porquê. Até que o meu lugar nem era lá, né, de você poder olhar e ver que eu não cabia lá, que eu infringi muitos valores para estar lá, mas essa elaboração a gente vai fazendo
depois, né, de ter que lidar com a decepção, com a dor, com tudo mais que envolve um É, término desse e eu jeito. acho muito é muito ruim a traição, né, porque é uma coisa que você o nome já fala, né, assim, você tem uma pessoa e você tem né, aí aquela pessoa vai lá e ela é desonesta com você, né, ela é desonesta com você, isso é terrível, assim, né, E, né, às vezes porque não assume que é, né. poxa, e eu não consigo entender, assim, como que a pessoa consegue permanecer, né, porque eu acho que, ok, pode até acontecer um deslize, né, de repente, nossa, você tá Uhum. num casamento muito ruim, aí não sei o que, aí você se interessou por outra pessoa, termina. Ficou com outra pessoa, termina, né. Seja honesto com você mesmo e com o seu par, né, não agora você ficar traindo, né, você dorme com uma pessoa e dorme com a outra e, né, você é desonesto com todo mundo, inclusive consigo mesmo. E o quanto que isso implica em um monte de riscos também, para além da Sim, traição, e para os né. riscos físicos também. Uhum. Completamente. A gente tá acabando o nosso tempo, Nath. Ah, é verdade, passou tão Passou super rápido, rápido, foi muito aham. bom, muito bom. Obrigada por ter me avisado, obrigada por estar aqui. Imagina, E obrigada já eu. vamos avisar para o pessoal que a gente vai gravar, então, um outro episódio, a gente está agora em outubro, ou comecinho de Setembro. novembro ou Uhum. final de outubro, a gente vai gravar um episódio, a gente vai escolher um livro para falar com vocês que chama O Cérebro Intuitivo. Então, esse livro é muito legal, é muito bacana. A gente vai fazer um episódio bem legal sobre ele com vocês. Quem quiser ler o livro, estejam preparados, enfim, porque a gente vai trazer a leitura desse livro aqui e espero que vocês gostem. A gente vai gravar bastante episódios, eu e a Ana, vocês nos verão com uma certa frequência. Muito bom, Nath. Obrigada a você. Obrigada pela companhia, pela parceria, pela Eu que disponibilidade de agradeço. estar comigo aqui, tá? E eu contigo. Tchau. Tchau.